paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Miqueias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos no capítulo 4 e o capítulo 4 ele vai estar subdividido da seguinte maneira. Nós vamos observar o que segue. Veja que no capítulo 3, no finalzinho, nós fizemos a explicação de uma era má, que era a época em que Miqueias vivia. Ora, pois muito bem, haverá uma deportação, um intervalo e uma volta. E aqui a profecia de Miqueias, durante o capítulo 4, estará subdividida, estará acertada aqui nestas fases. É interessante que a sequência da profecia não é a sequência dos acontecimentos. O que vai acontecer é que ele primeiro fala de um reino restaurado. Só que este reino restaurado, ele está colocado a partir do verso 11. Portanto, ele inicia falando de uma era futura. Então, ele começa falando disso daqui. Ele começa a falar, a partir do verso 1 até o verso 4, de uma era futura. Do verso 6 até o verso 8, ele trata do final desta era futura. Depois, do 9 ao 10, ele volta para falar do início desta era futura. E aí sim ele fala no verso 11 ao 13 do reino restaurado. Então olha que coisa, ele inverte um pouco a sequência, deixando até um pouco confusa. Nós precisamos prestar bastante atenção do jeito que Miqueias vai falar. Porque a sequência dos acontecimentos seria primeiro do reino restaurado, depois uma libertação e a era áurea, a era melhor, futura, falando do início e falando do final. Só que não é assim que ele coloca. Ele coloca em primeiro lugar uma era áurea, a era futura. E quando ele fala sobre esta era áurea e futura, ele começa pelo final para depois falar do início. E aí sim, depois que ele fala desta era áurea futura, o final vindo depois do início, ele se volta para o reino restaurado. Amém, amados? Então, muito cuidado, porque haverá este tipo de construção da profecia de Miqueias. Muito bem, então iniciamos falando desse futuro distante. É um momento futuro, é os últimos dias que estão sendo discutidos. Ele fala a respeito do cume dos montes. O cume dos montes aqui faz uma alusão, uma menção à própria Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que foi construída no alto de um monte. Então, o que ele está dizendo é que o culto a Deus vai ser feito acima de todos os deuses que são adorados nos montes. Mas o culto a Deus será adorado num monte alto, portanto, será acima de todos os outros deuses. E as nações, o povo todo, todas as nações vão afluir, vão se dirigir para o monte de adoração
verdadeira a Deus. Portanto, estas nações, e em todas as nações vão ter adoradores, eles vão se dirigir para o lugar ideal de adorar ao Senhor. Ele está dizendo que haverá uma volta total a Deus. Eles se voltarão, os adoradores se voltarão totalmente a Deus, ao único Deus. Mas qual é o propósito deles se dirigirem para lá? Qual é o propósito deles irem até Deus? O propósito é aprender cada vez mais os caminhos e as veredas do Senhor. Por caminhos e veredas, entende-se o escritor sagrado e a Bíblia sagrada, ela entende que são os preceitos morais. Todas as vezes que nós ouvirmos uma parte na Bíblia falar sobre caminhos e veredas, o escritor está falando de preceito moral, de orientação moral. Também eles estarão indo atrás das leis e da palavra. As leis foram reveladas no Antigo Testamento, mais especificamente no Pentateuco, por Moisés. As leis foram dadas a Moisés e elas são descritas no Pentateuco. Mas as palavras são de Jesus. Na verdade, é do Messias. Então, estas palavras é que vão trazer ensinamento para os peregrinos. Leis e as palavras. Leis de Moisés, que lhe foi revelada, e as palavras do Messias, equivale dizer as palavras de Jesus. Os peregrinos então vão para lá para aprender mais. Por quê? Porque eles têm sede de aprender, porque eles querem conformar a sua ação, a sua atitude, o seu comportamento, as maneiras de pensar, a vontade de Deus. Então, haverá uma peregrinação, haverá um movimento em direção ao Deus único e verdadeiro. O próprio Deus é que vai ensinar. Deus vai ensinar como? Vai ensinar no sentido de ele vai deixar o Messias trazer o ensino aprofundado e correto das Escrituras. Ora, o amado lembra quando Jesus esteve aqui, ele criticava muito os fariseus. Por que ele criticava demais os fariseus? Porque os fariseus interpretavam a palavra de Deus de forma errada. Portanto, agora, quem vai ensinar não são os sacerdotes, porque esta era a função deles. E eles fizeram, esta função foi feita de forma errada. Não vão ser os fariseus a ensinar. Não vão. Vai ser o próprio Deus a partir do seu Messias, do seu Filho enviado. Deus vai julgar entre as nações. E uma coisa interessante aqui é que o costume israelita, o costume do povo de Deus, era de que toda vez que houvesse um conflito, que houvesse uma discussão, uma dúvida sobre o direito, quem tinha e quem não tinha direito sobre alguma coisa, os dois que estavam brigando deveriam ir até o santuário e lá quem decidia era Deus, através de um seu representante, que no caso poderiam ser os sacerdotes. Agora não, agora é diretamente Deus que vai fazer esta decisão, uma vez que não haverão mais sacerdotes mediando isso. Por que não haverão mais sacerdotes?
porque o próprio Messias, porque o próprio Jesus é o intercessor, é o mediador, é ele que vai estar no tribunal conosco. Ele fala também em converter os instrumentos de guerra em instrumentos agrários. Aqui esta conversão vai ser todo o esforço que é empreendido, que é empregado num processo de transformar. Eles vão transformar todos os instrumentos de guerra em ferramentas de trabalho. Em outras palavras, o que haverá aqui é um desarmamento. Nós tivemos a oportunidade de ler com os amados ou de passar aos amados que esta parte aqui do capítulo 4, ela é praticamente uma cópia, praticamente uma paráfrase de Isaías. Então, o amado retorna lá, dá uma olhadinha de novo, porque isso daqui é muito importante. Lembre-se, Isaías era contemporâneo de Miqueias. Então, eles vão assentar-se no sentido de ficar em paz, ficar tranquilo, aproveitar a vida de forma calma, de forma tranquila, de forma a ter paz. Então, o assentar-se aqui é o resultado final deste período áureo, deste período futuro lá na frente, que nós ainda vamos viver, em que haverá paz e tranquilidade. Não haverá mais guerra. Por quê? Porque as causas da guerra, ambição, poder, supremacia, cobiça, exploração, toda a corrupção, tudo isso vai acabar. E Miqueias fala o seguinte: o Senhor o disse. É palavra do Senhor. Ora, se é palavra do Senhor, não haverá mais discussão. Quem faz o julgamento não é Deus? Ora, se Deus faz o julgamento, quando ele decide, ele dá a sentença e não se discute mais, porque a palavra final é de Deus. A decisão de Deus foi tomada e não há poder nesse mundo que faça alterar a decisão de Deus, porque Deus tem todo o poder, Deus tem toda a soberania para decidir o futuro das pessoas. O final da Era Áurea, agora a gente está passando para a segunda parte, né? Vamos ver primeiro o final e depois vamos ver o começo, né? Aquela situação invertida de Miqueias, que ele começa a profetizar de trás para frente. Então ele começa primeiro a Era Futura, depois ele fala do final da Era Áurea e depois ele fala do início dela. Pois muito bem, aqui Miqueias está fazendo uma comparação. A comparação de Miqueias é em relação ao comportamento daqueles que eram idólatras, aqueles que eram corruptos, aqueles que não respeitavam, que não obedeciam aos mandamentos, às orientações do Senhor, com o povo de Deus. Tá? E é interessante aqui é que ele faz uma colocação bastante preocupante. Ele fala que as nações que são idólatras, elas são fiéis em servir os seus deuses, que não são deuses. Mas Judá, o povo de Deus, além de ele não ser obediente, ele não demonstra fidelidade com o próprio Deus. Ora,
A aliança com Deus é uma aliança eterna. Deus é fiel à aliança. E o que o profeta está dizendo aqui é que o povo não foi fiel e não está sendo fiel. Deus foi fiel em cumprir a sua parte na aliança, mas o povo não cumpre a dele. Portanto, aqui ocorrerá então um julgamento. Ele faz um julgamento. Todo sempre aqui, ele está falando de eternidade. Então, é o final da era áurea e vai começar aquela era futura. Ele fala de exílio e sofrimento. Deus decidiu. Esta é a sentença de Deus. Esta é a decisão de Deus. Este é o juízo de Deus. Deus decidiu e, portanto, ele vai agora aplicar a punição. Vai aplicar a sanção. Deus, ao final, vai congregar alguns, os chamados remanescentes. E estes remanescentes também passaram pela sentença de condenação. Eles sofreram a sentença de condenação e agora eles foram resgatados. E agora eles foram considerados remanescentes, exatamente por causa da fidelidade da aliança com Deus. Até mesmo aqueles que foram condenados. Lembrem-se, amados, que Deus fala em passar pelo cadinho, o cadinho de Deus. Cadinho era um instrumento, era um envoltório onde se colocavam as peças de metal e esse recipiente ia ao fogo. E no fogo se separavam as impurezas do metal precioso. Então, esses remanescentes são os que sofreram, são os que foram colocados no cadinho de Deus, aqueles que foram para o fogo e que foram purificados pelo fogo. Estes serão perdoados porque foram purificados. Estes serão os remanescentes. No futuro, eles vão ser transformados de corruptos, de pecadores, de párias, para uma poderosa nação. Eles que eram rejeitados passam a ser poderosos. Eles não são mais excluídos ou marginalizados. E ele fala, Miqueias fala, de uma torre de rebanho. Ora, quando se cuidava do rebanho no campo, eles faziam uma torre, que era o local onde os sentinelas ficavam. Este local era um local seguro, era um local onde a população podia ficar, porque ali havia um sentinela. Qualquer risco, qualquer perigo, o sentinela falava. Então, aqui ele está falando da torre do rebanho, o povo, um rebanho e um local onde haveria um sentinela. Este sentinela deveria ser um sacerdote, deveria ser um profeta. O primeiro domínio, ele fala do primeiro domínio, igual ao primeiro domínio, ele está falando do reino de Israel antes da separação. Antes do reino de Israel ser dividido em reino do sul, reino de Judá, e reino do norte, reino de Israel. Israel, o reino do norte, tomou o mesmo nome do reino enquanto ele estava inteiro. Quando ele fala de primeiro domínio, era do reino inteiro. Era o reino de Davi, segundo o coração de Deus. Era o reino de Salomão, que foi eleito por Deus. Ora,
O que ele está falando aqui? Que no tempo de Salomão, Israel foi o centro econômico, militar, religioso de toda a região. Era um centro cultuado, um centro considerado precioso. Tá? Então a promessa é de que este reino restaurado seria glorioso, diferente do atual e semelhante ao do primeiro domínio de Davi e de Salomão. Pois muito bem, agora ele volta para a parte inicial. Então ele já falou do futuro, ele já falou do final da Era Áurea, agora ele vai falar do início da Era Áurea. Ou seja, ele fez todo o movimento de voltar do fim para o início. A profecia então volta no tempo de Senaqueribe, quando Senaqueribe ataca Judá em mais ou menos 705, 701, por aí mais ou menos. Tá? O exército ele se espalha sobre a terra, domina absolutamente tudo. E quando ele tenta dominar Jerusalém, Jerusalém não cai, ele não consegue dominar Jerusalém, porque Deus estava mantendo o povo mais um pouco. O problema é que haverá agonia, haverá sofrimento, porque o povo pecou e ele estará agora sofrendo as consequências do seu pecado, porque Deus vai executar o seu juízo. Por isso ele fala de parto. O choro aqui, a agonia aqui, o sofrimento aqui, era de como uma mulher em parto, né? Em trabalho de parto. Portanto, esta era uma agonia semelhante a ela. O rei é incapaz de defender o povo. Ele não tem condições de defender o povo. Portanto, este que vai nascer, né, dessa mulher de parto, depois torna-se a figura da criança que nasce. Primeiro prestes a nascer, da mulher em parto, depois prestes a nascer e depois já nascida andando para o campo e depois para a Babilônia. Então Miqueias conta toda a sequência. Primeiro o nascimento, né, as dores do parto, que é o julgamento e a sentença. Depois aquela criança prestes a nascer com toda a agonia, com todo o sofrimento. Depois a criança nascida, né? Portanto, a decisão já tomada e o pecado sendo punido e eles indo para a Babilônia. Apesar de que quem está fazendo a agressão é o povo assírio e depois o povo babilônio, né? Miqueias sabe absolutamente que não é este povo que está cumprindo. Ele está fazendo aquilo que Deus determina. Então não é a vontade daquele povo, não é a vontade dos assírios, não é a vontade dos babilônios, é a vontade de Deus que está sendo cumprida pelo povo que ele levanta para isso. Ora, amados, 100 anos mais tarde, esta profecia se cumpre. O local da calamidade era o local da libertação. Quem faz essa libertação é Ciro. Então, o povo vai sair aqui de Jerusalém e vai ser levado cativo para a Babilônia, para cá. Por quê? O reino da Babilônia, ele conquista toda esta área aqui, inclusive Israel, que já estava conquistado pela Síria, e depois Judá e a cidade de Jerusalém, que foi conquistada pela Babilônia. Tá? Então, uma parte dos assírios, outra parte pela Babilônia. Quando a Babilônia assume o poder, ela conquista toda a área, inclusive o que já tinha sido conquistado pela Assíria. Tá? E aqui nós vamos ver Ciro. É Ciro que, com o decreto, com o cilindro de Ciro, ele vai dar libertação para o povo que estava cativo. O reino, portanto, restaurado é a revelação, né, de um cerco e que Deus vai livrar.
haverá uma aliança mundial contra Deus e contra o seu povo. O objetivo dessa aliança, meu amado, é contaminar a terra santa do Senhor. Queridos, se os amados prestarem atenção nas notícias, prestarem atenção no que está acontecendo no mundo, os amados vão entender a profundidade do que está acontecendo no mundo. As agressões contra o atual Estado de Israel, contra a Terra Santa de Deus. Eles estão tentando destruir a terra que é santa, a terra que é de Deus. E isto é feito com ideologias, isto é feito para justificar isso, aquilo, aquele outro. Tudo isto é uma desculpa para contaminar a terra santa do Senhor. Mas o que eles não sabem, meus queridos, é que tudo isso que está acontecendo, que nós estamos testemunhando, é vontade de Deus. Deus está reunindo os inimigos do povo para a sua destruição. Este povo de Deus, em Jerusalém, o povo que é do Senhor, que pode estar aterrorizado e aflito, este povo é o instrumento de Deus para a justiça lá no reino restaurado. Eu estou falando lá na frente do reino restaurado. Judá recebe então ordens de Deus para debulhar as nações. E tudo que nós estamos vendo, esses movimentos todos contra o Estado de Israel atual, vai resultar na destruição deste povo que quer contaminar a terra do Senhor. Judá vai pisar os seus inimigos, como se pisa o cereal para separar a palha do grão, até que este povo, inimigo de Deus, seja destruído. Ferro e bronze vai ser utilizado. Portanto, ferro e bronze com uma força irresistível. Por que com uma força irresistível? Porque atrás deste povo que está sendo levantado para pisar os inimigos, está uma força, está o próprio Deus, o poder e a soberania do nosso Deus. Amados, a guerra é santa e o resultado só será o extermínio total. Amém, queridos? Fiquem atentos para aquilo que vai acontecer ainda. Bons estudos.